Aleluia, amém, irmãos? Diga: eu creio em Ti, Senhor. Você só precisa disso, meu querido. Só crer nele. Amém? É só crer nele e o resto vai acontecer. Dê um aplauso forte ao Senhor e sente no seu lugar dando glória a Deus. Hoje quem vai ministrar não vai ser eu, vai ser um amigo meu de infância. Crescemos juntos, quase brigamos até por uma namorada, mas eu abri mão. E jogamos muitos anos juntos no Atlético Acreano, e Deus tem feito uma obra extraordinária na vida dele. Ele enfrentou uma fase muito difícil na vida dele, e Jesus fez algo extraordinário. E eu quero chamá-lo aqui, Jessé Bandeira. E ele vai estar ministrando aqui. Se ele quiser ministrar, testemunhar, cantar, a banda está aqui. Ele era... Quando a gente tomava cerveja no mundo, irmãos, a gente gostava de um pagode. E ele era cantor de pagode. Você já pensou, irmãos, o que Deus faz com os pagodeiros? Converte, amém? Então vamos receber o servo de Deus mais uma vez, aplaudindo ao Senhor. Boa noite, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria eu estar aqui nesse lugar. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito cheio, irmãos, aqui. Ó. Eu estou cheio da graça, da glória, irmãos, olha. Eu poderia muito bem dizer que estava com medo, amedrontado, não. Mas eu estou cheio de temor a Deus aqui, ó. Porque eu sei que aqui é um lugar santo, irmãos. Né? E Deus tem me dado, né? Deus tem me dado muitas coisas. Depois de um turbilhão, eu digo assim, de um maremoto, né, na minha vida. E Deus tem me honrado, irmãos. Deus tem honrado o Jessé. Talvez, irmãos, talvez para quem me conheceu durante uns meses atrás, se me visse hoje aqui, como está vendo, né? A pessoa iria dizer que já é um milagre eu estar aqui. Olha, irmãos, já é um milagre eu estar nesse lugar aqui, caminhando, falando da misericórdia do Senhor. Eu não sou pastor, eu não sou bispo, mas muitas pessoas dizem até que eu sou uma carta viva. Olha, irmãos, eu sobrevivi, irmãos, eu sobrevivi. Com certeza eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava comigo naquele lugar. Tudo foi permissão de Deus, irmãos. Tudo foi permissão de Deus em minha vida. Eu sou o Jessé e tenho 52 anos, estou congregando na Assembleia de Deus do 15, com o pastor Dário Felipe, com o pastor Zé Ayrton. São pessoas também da infância, né? Eu, quando vi várias pessoas aqui, quando estava sentado ali, eu falei até para o pastor, está vindo um filme na minha cabeça, ó. Muitas pessoas, né, da minha infância, né? E muitas pessoas estão aqui nesse lugar, pessoas que andaram no pecado, pessoas que andaram em coisas boas comigo, mas eu quero dizer que nós sobrevivemos, irmãos. Pela misericórdia do Senhor nós sobrevivemos e estamos aqui, não é? Estamos aqui nesse lugar louvando a Deus, glorificando o Senhor, exaltando o nome dEle, não é? E eu me sinto muito honrado pela oportunidade que o meu amigo e pastor está me dando, não é? Eu não vou falar aqui, irmãos, o que eu quero jamais, irmãos, mas eu acredito que Deus vai me usar aqui, vai usar essa boca aqui, vai usar eu como instrumento dEle nesse lugar, irmãos. Você que veio
atrás de um milagre, veio desacreditado das coisas do alto, você vai crer, irmãos. Eu profetizo que você vai crer, irmãos. Se você estava frio, você vai esquentar, irmãos. Ah, vai sim, olha. Eu quero compartilhar aqui algo com vocês. Está lá em Lucas 15, é uma parábola muito conhecida. Eu me acho um bebê, pastor, ainda, apesar da minha idade, né, pastor? Mas eu me acho uma criança ainda, uma criança que sobreviveu a muitas coisas, irmãos. Está lá, é Lucas 15, versículo 11. Todos conhecem, né, que é uma parábola do filho perdido, na minha Bíblia diz, né? Eu vou ler um versículo, eu quero que vocês me ajudem, né? Eu vou ler um e vocês vão ler o outro, tá bom, igreja? Amém? Vocês estão aí mesmo, não estão? Aleluias. A parábola do filho perdido. Amém? Eu vou ler o 11, tá? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. E o filho disse: pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Amém. Irmãos, eu meditei, né, durante a semana, li algumas vezes nessa parábola, né, onde vi esse moço, né, onde percebi, né, que esse moço, ele tinha tudo, irmãos. Nessa parábola, né, pode até ser uma ilustração, mas o que eu percebi é que ele tinha tudo naquele lugar, tudo. Mas às vezes, irmãos, nós achamos, né, que está pouco. Temos família, somos abastados, temos uma série de coisas, né, uma série de situações que prevalece para nós. Mas muitas vezes não conseguimos, sabe, não conseguimos estar satisfeitos, né? Essa é a verdade. Eu vi
esse filho, né, não satisfeito com o que tinha, um pai, um irmão, uma família, muitos empregados, uma mesa farta, não é? Mas ele não estava satisfeito, irmãos. E o que eu percebi nessa parábola não foi ele e nem o irmão dele, mas eu percebi o amor do seu pai. Olha, o amor daquele pai que trabalhou tanto para levantar uma família, trabalhou tanto, né? Talvez noite e dia, vamos dizer assim, mas aquele moço não satisfeito, né? Não satisfeito, ele pediu, né, a parte dele, pediu a herança antecipada, já matando o seu pai, irmãos. Olha o que é a insatisfação. Eu quero dizer, aplicando para a minha vida, para a vida da igreja, para a igreja, irmãos, que muitas vezes não estamos satisfeitos aqui dentro. Muitas vezes eu não estou satisfeito, né, porque é insatisfação isso. Não estou satisfeito com o meu pastor, com a minha pastora, com o ar-condicionado. Não estou satisfeito com a banda. O inimigo, ele planta a insatisfação em nossos corações, irmãos. E nos faz querer sair daqui para provar algo lá fora. Foi assim com aquele homem. Foi assim com aquele menino. Tinha muitas coisas, mas queria mais. Queria mais, irmãos. Queria passar dessa porta para fora. Queria ir para o mundo. O mundo, a Bíblia diz que é do maligno, não é? O mundo, irmãos, ele não tem nada, mais nada, depois da minha idade que tenho agora, que vim perceber que o mundo não tem nada para dar para nós, irmão. Nós seremos fracasso se dependermos desse mundo, das coisas que ele oferece, dos manjares que o mundo oferece, sabe? Seremos fracasso, irmãos. Assim foi na minha vida. Me iludi com o mundo, né? Igual esse homem. Por isso que eu fui ver essa parábola, né? E vi a minha história nessa parábola. Ele pegou a sua herança e foi para um lugar bem longe, foi para outro país, a Bíblia diz. Foi se esconder bem longe, não é? E eu quero dizer que a gente não se esconde não, irmão de Deus. Nós fazemos as nossas coisas erradas, brincamos, como eu brinquei de igreja, eu brinquei de entrar, sair, brinquei com os pastores, brinquei com famílias, brinquei com pais, mas eu quero dizer algo para a igreja, olha, isso aqui é semear, irmãos. Nós vamos semear, né? Mas nós vamos ter que colher. Nós não vamos semear maçã e colher pera, não. Nós vamos colher maçã, irmãos. Com a minha vida foi dessa forma. E aquele menino não satisfeito, né, que a Bíblia diz, ele gastou tudo. Tudo. Porque quando a gente tem muitas coisas, muitos bens materiais, aparece gente de todo lugar. Mas vai ficar doente, né? Vai adoecer, vai ficar feito um lixo, vai ficar pobre, vai ficar desolado, frustrado. Todos somem, todos, irmãos, todos somem. O nosso amigo, irmãos, hoje eu sei quem é meu amigo. O nosso amigo é o bom pastor, Jesus. Ele é teu amigo na hora da angústia, na hora da dor, na hora das aflições. Ele é teu amigo. É um amigo inseparável de vocês. Você pode acreditar, ele é um amigo inseparável. Muitas vezes nós só buscamos esse amigo na hora da angústia, irmãos. Mas na hora da picanha, né, que eu vou dizer assim,
do churrasco, nós deixamos esse amigo fora da porta. Nós não temos, sabe, a humildade de convidar Jesus, de convidar o bom pastor, né, para que venha cear conosco. Procuramos muitas vezes Jesus quando estamos desesperados, fracassados. Aí nós lembramos de Jesus, irmãos. Eu não vim aqui falar para a igreja nada, eu estou falando, sabe, da minha vida, porque eu fui buscar Jesus na hora da aflição, da angústia. Houve uma mão estendida para mim, sabe, houve uma mão, todos desapareceram, o dinheiro foi, os bens foi, e foram todos também, irmãos, todos. E assim é aí fora. Vocês sabem, todo mundo aqui, eu acredito, todos nós temos um testemunho, pastor. Todos nós. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque tem, né, algo lá atrás que nos abalou, algo lá atrás que deixou quase nós destruídos. E nós vimos buscar socorro em Cristo, vimos buscar socorro em Deus, não vimos porque estavam bem não, irmãos, vimos porque carecemos da graça do Senhor, da glória do Senhor, irmãos. Assim foi com a minha vida também, amados, tive que buscar o amparo de Deus, muitas das vezes brinquei 1, 2, 3, brinquei, como eu falei, com todo mundo, mas existe uma hora, um dia que a porta vai fechar, e tu não vai mais poder sair para nenhum lugar, sabe, irmãos, para nenhum lugar. Eu vejo esse moço aqui, desperdiçou tudo, né? Um dia eu também desperdicei. Um dia eu também tinha comida farta, mas troquei para ir para talvez um estábulo, né, de porcos. A Bíblia diz, eu estava vendo, pastor, que eram bichos, não eram coisas boas, né? O porco naquela época, né? Era imundo, né? Era degradante trabalhar com porcos, irmãos. E às vezes nós estamos trabalhando na obra, estamos aqui, ó, buscando Deus. Eu quero tocar, eu quero falar, eu quero arrumar as cadeiras, mas às vezes vem as frustrações, né? E nos leva para fora, nos leva para o engano, nos leva para o cansaço, sabe? Assim eu vi esse homem, depois de tudo feito, sabe? Ele caiu em si, a Bíblia diz que ele caiu em si. Se ele caiu em si é porque ele não estava em si, irmãos, né? Ele não estava em si. E ele acordou talvez de um sono. Talvez o pior sono ou sonho, né, que ele teve que acordar e ver o que ele tinha feito, né? Mas lembrou, amados, que tinha o Pai. Tinha o Pai. O Pai, eu faço aqui como Deus. Ele tinha Deus, ele teve Deus. Né? Ele foi buscar Deus de novo. Ele foi buscar o Pai. Ele talvez ensaiou muitas coisas para falar por Pai. Mas o Pai, a Bíblia diz, no meio do caminho, né? Ele encontrou o Pai. Se ele encontrou o Pai, que eu vim perceber, é porque o Pai já estava esperando ele. Mesmo sendo decepcionado, mesmo sendo abandonado, o que eu quero dizer é que mesmo que a gente abandone, a gente se afaste por um momento, o Pai sempre vai esperar. O Pai sempre vai te esperar, irmãos, né? O Pai sempre vai te esperar. É na hora da angústia mesmo. Eu acho que Ele ama isso, porque você vai atrás do socorro, né?
A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente, né, na hora da angústia. E aquele moço foi atrás do pai. Aquele pai poderia muito bem não recebê-lo, né? Talvez nos dias de hoje, com certeza os pais dessa terra, desse amor, desse fracasso que é, irmãos, o amor frio, né? Talvez ele viraria as costas se fosse um pai. Mas existe um Deus que não vira as costas para o filho. Aquele filho, eu acredito que chegou todo esfarrapado, todo sujo, e aquele pai o abraçou. A Bíblia diz que ele beijou, né? A Bíblia diz que ele colocou vestes novas, colocou um anel, irmãos. Ele quer colocar um anel na sua vida, vestes novas ainda, irmãos, né? Estamos muitas vezes cansados, vimos para cá muitas vezes cansado, afrontado. Hoje eu vim para cá, sabe, eu fui afrontado. Eu tenho um trabalho secular, né? Eu sou árbitro de futebol, e eu fui trabalhar no lugar que eu falei para o pastor, e ali eu fui por várias vezes afrontado, ó. Mas é muito bom quando nós estamos na presença de Deus. Aqueles homens, sem eu falar nada, aqueles homens temem, irmãos. Aqueles homens respeitam, entendeu? Aqueles homens conseguiam, sabe, eu via o temor daqueles homens. Era jogo de semifinal, sabe, todo mundo quer o dinheiro no final, né, do campeonato, e foi muito difícil, sabe, mas eu tinha que ir. Hoje tem sido o meu sustento, Deus tem me sustentado dessa forma, né, e eu louvo a Deus por ser sustentado dessa forma, irmãos. Deus me desprendeu de todas essas coisas dessa terra, amados. Você pode até dizer, não acredita, acredite, irmãos. Eu não me prendo mais a coisas materiais, não. Tudo bem que a gente tem que ter casa, carro, sabe? Tudo, irmão, Deus proporcionou para mim. Fui um mau administrador, joguei tudo fora igual esse moço. Tudo. Eu joguei tudo, irmãos. Deus me deu vários talentos, várias coisas boas, pessoas boas, e eu joguei tudo isso fora, irmãos. Às vezes Deus nos dá tudo dentro da igreja. Deus nos dá um pastor de excelência para buscar em oração a sua vida, paga um preço. Eu estava falando para ele, o que esse homem não tem, sabe, passado por ter muitas ovelhas, né? As coisas vêm em cima de quem? Da pastora, do pastor, né? Sempre é assim. Isso foi depois de velho que eu vim ver isso, gente. Porque a gente liga para o nosso pastor, eu ligo para o meu pastor, e eu ligo para pedir, mas eu não ligo para perguntar se ele está bem, para perguntar se os filhos dele estão bem, se a esposa dele está bem, né? Vocês vão concordar comigo, irmãos. Vocês vão concordar comigo. Porque, como o pastor disse, a gente só quer, né? Eu quero, né? Dar dinheiro, né, pastor? E eu quero que o meu pastor me ajude. Eu quero as coisas do pastor. Pastor, ore por mim. Ore pela minha mulher. Pastor, ore pelo meu marido, ele é chato. A minha esposa também, eu não aguento mais. E o pastor vai orar, né, irmão? Existe um peso espiritual na vida dele. Né? Muitas vezes, sabe, vem diante dos filhos. Satanás vai mexer com os filhos dele. E nós temos que parar um pouco para pensar. É isso que eu vejo, sabe? Que são muitas coisas, né, que Deus nos dá dentro da igreja, mas a gente abre mão de muitas coisas, amados. Abrimos mão de muitas coisas nesse lugar, para procurar coisas lá fora. Eu quero falar um pouco da minha vida, sabe? Eu fui um ex-jogador de futebol, passei por muitos lugares, né?
conheci muitas pessoas. Foi um dom que Deus me deu, mas eu também joguei fora, não sabendo administrar, colocando esses dons na frente de Deus. Nós não podemos colocar nada na frente do Senhor, irmãos. Podemos ter carro, mansão, tudo, mas isso tem que ficar atrás de Deus. Temos que buscar primeiro Deus. Deus tem que ser o alvo. Deus tem que ser o refúgio, irmãos. E não satisfeito, sabe? Tive muitas amizades, parei de jogar futebol e comecei a sair na noitada com muitas mulheres, um pouco de dinheiro talvez. E não satisfeito, eu conheci a droga. Eu passei 25 anos da minha vida usando droga, irmãos. 25 anos, destruindo famílias, destruindo coisas que Deus me deu, sabe? Pelo engano. Era algo, sabe, que impregnava na minha vida. Muitas pessoas me conheciam, nem sabiam disso. E eu estava afundado na droga, afundado nos prostíbulos, afundado na bebida, motéis, todo tipo de lugares, sabe? Eu era o inconsequente. Talvez eu era o número 1 disso, irmãos. E entrava nas igrejas e as pessoas falavam, Jessé, minha ex-mulher falava sempre, sabe, a primeira esposa, Jessé, Deus tem um projeto na tua vida. Eu nunca acreditei nisso, irmãos. Nunca acreditava, mas entrava em uma igreja, 2, 3, fazia corrente, fazia tudo, mas sabia que eu estava aqui, mas a minha cabeça sempre estava lá fora. E a Bíblia diz que a cabeça é Cristo, né, pastor? A cabeça é Cristo. Nunca tive o meu corpo totalmente dentro de uma igreja, dentro de um templo. E fui várias vezes brincando, os anos se passando, irmãos, e eu me afundando mais. E muitas pessoas diziam que Deus tinha pressa na minha vida. Foi durante esses 25 anos que eu, no meio desse emaranhado de pecado, eu conheci a pedra de crack. Deus permitiu a pedra de crack na minha vida. Eu fiquei afundado 15 anos da minha vida, irmãos, dentro do crack, dentro da droga, destruindo tudo. Às vezes nós vimos esse povo, né, andando na rua. Irmãos, como é difícil sair disso. Que prisão do diabo é isso, irmãos? Hoje eu estou falando disso porque é o crack. E a gente vê essas pessoas na rua, né, perambulando, todos sujos, não é? É o final já. Quando chega esse nível, irmãos, já é o final. Já é o final talvez da história. Porque ele não acredita mais nele. Eu não acreditava mais em nada. Eu queria era droga, eu queria era mentir, eu queria era arrancar dinheiro não sei da onde. Eu depenei uma casa toda, irmãos. Eu vendi moto, eu fiz tudo o que o diabo mandou, porque eu era um escravo, irmãos. Um escravo não tem domínio em si. Um escravo, ele é dominado pelo seu senhor, pastor. Ele tem um Senhor. Você não tem força de nada, irmãos. Nós não temos força para o pecado, não. O pecado vai devagarzinho, vai te dando isso, te dando aquilo, vai te levando para fora da igreja, vai te levando para longe da tua família. E assim é o pecado. É a bebida, é as más companhias, irmãos. Né? Nunca olhei para isso, nunca quis ouvir, sabe, palavras de minha mãe, de meus colegas, nunca. E fui me aprofundando mais no crack. Quando eu falo é 15 anos, é 15 anos, irmãos. Eu era o mascarado. Uma vez eu disse que eu era
igual o Zorro, mas Deus tirou a máscara do Zorro, irmãos. Deus tirou a máscara de um homem, irmãos. Sabe? E eu fui me afundando mais, conheci vários lugares aqui que vocês nem imaginam onde passei. Mas eu acreditava que Deus estava comigo, ó. Porque até pessoas pregavam lá dentro da bocada para mim. Pessoas com 3, 4 dias, irmãos, que nem era comigo naquele lugar, e as pessoas falavam de Jesus. Lá tem levitas, tem missionários. Eu estou querendo aqui lembrar, tem muitas pessoas que foram para lá, porque achavam que aqui não era bom. A insatisfação, pastor, os levou para aquele lugar. É empresário, é advogado, irmãos. Você pode ser o que for, irmãos, olha, mas você vai ficar um mendigo. Você vira um mendigo. Você é subordinado a fazer todas as coisas, sabe? Tudo. Uma das coisas primordial, eu acredito que eu vou dizer essa palavra, para o diabo é fazer você mentir. Você mente para tudo e para todos. Continuei mascarado, entrando nas igrejas, trabalhando, pastor. Continuei fazendo tudo isso e usando crack, sem ninguém saber. Mas tinha pessoas que sabiam. Tem pessoas aqui que conhecem a minha esposa, sabe? Mas não sabia. Porque você mente, né? Como esse filho pródigo, ele foi lá para um país, não é? Mas ele não fugiu de Deus. Ele não consegue fugir dos olhos do Senhor, irmãos. Eu fazia tudo escondido, mas um dia, e eu mesmo sabia que isso aí ia se acabar. Se eu não morresse, eu ia para Deus, eu ia para Cristo, sabe? E eu lá dentro daquele lugar, eu falava, um dia, gente, eu ainda vou rir disso aqui, ó. Porque dentro de mim ainda existia uma certeza, né? Ainda existia algo lá dentro, sabe? Que não aceitava ficar naquele lugar. E continuei essa caminhada de drogado, de noiado. Eu odiava essa palavra, mas era a minha identidade nova, era essa. Era a minha identidade. Por mais que você não queira, irmãos, por mais que você não aceite, quando você está no pecado, quando você está no engano, você não tem domínio em nada, você não tem respeito a nada, você não respeita filhos, pai, você não respeita nada, irmãos. E durante muito tempo, amados, continuando, e Deus falou comigo, meu casamento já estava acabando, e era tudo que eu não queria, mas eu achava que não, eu ainda podia andar com cachimbo de crack, andar com lata furada, tudo eu aprendi, irmãos. Aprendi a passar fome, passando 4 dias sem comer, sem beber nada. Às vezes tomava água das caixas d'água que tinha no fundo dos quintais. Para você ver, quando Deus tem um projeto na vida de um homem, né? Ele não deixa tu ser abatido, ó. Eu não acreditava às vezes, sabe, estar sem comer e sem dormir, olha. Eu não acreditava naquilo. Uma vez eu estava no lugar, eu não vou falar o nome do lugar, e estava com 3 dias lá. Satanás plantou um vídeo, onde eu e mais 3 pessoas estávamos espancando uma moça. Primeiramente, irmãos, eu nunca andei com ninguém, eu só andava só, e eu explicando aquilo. E aquelas pessoas se reuniram nesse lugar, eles queriam cortar minhas mãos, os meus dedos. Irmãos, eu fiquei bom.
quando eu me deparei com aquela situação, sabe? E eu pedi, sabe, clamei a Deus, Deus, eu vou te servir, Deus, me tira daqui, sabe? E a sede daquele pessoal, sabe, de sangue, a sede em querer cortar os meus dedos, e eles falavam assim, vamos cortar os dedos dele, as mãos. Raiou o sol, amados, raiou a manhã, e um homem me chamou, ele falou, coroa, pode ir embora, não vai acontecer nada mais contigo, sabe? Ali eu glorifiquei a Deus, irmãos, mas continuei no engano, continuei na mentira, e Deus falou para mim um dia, se você não se submeter a mim, Jesse, eu vou tirar tudo que tu tem. E ele falou bem soou aquela voz aqui no meu ouvido, sabe, lá perto do ginásio coberto. Mesmo assim eu não dei ouvido a Deus, amados. Eu coloquei tudo que tinha, sabe, tudo que tinha trabalhado. Trabalhei, eu acho que 35 anos de minha vida. Coloquei tudo dentro de um cachimbo de crack, amados. Tudo. Deus só deixou as minhas roupas, ó. Não deixou nada, não deixou cortarem as minhas mãos, não me deixou sem perna, sem braço, sem boca. Deus me deixou intacto, para que eu falasse para vocês hoje, amados, que existe um Deus que é por você, que é por mim, não importa as dificuldades, não importa, sabe, os ventos, as tempestades, Deus é conosco, Deus é com você, irmãos, sabe, Deus é com você. Talvez você nem queria vir hoje para esse lugar, mas você está aqui, amados, você está aqui, olha, que bênção, né? Você ultrapassou algo, um obstáculo, né? E você está aqui nesse lugar. Talvez você foi afrontado, talvez você disse, Deus, de novo, tu não me dá a minha bênção, né? As bênçãos, Deus não dá data, eu vejo, né? Deus não dá data não, olha, tal dia eu vou te dar, não, Deus não faz isso, irmãos, para que a gente persevere em oração, para que a gente busque esse Deus, para que a gente tenha fé, não é? Vocês estão vendo o Jesse aqui, irmãos, talvez se não fosse Deus, talvez não, eu estou aqui porque Deus quer, Deus me permitiu estar aqui nesse lugar. Aquele preço que Jesus pagou na cruz foi por mim e por você, para que eu pudesse falar hoje desse amor, sabe? Um dia eu estava em outro lugar, amados, já foi os últimos dias de tanta peia, amados. Hoje eu estou rindo aqui, ó. Eu me encontrei naquele lugar, quando eu me acordei, sempre era 3, 4 dias, me acordei naquele lugar, eu dormi, não é? Me acordei num colchão todo sujo, irmãos, eu me acordei sem blusa, eu me acordei, amados, com short amarrado aqui do lado, todo sujo, as mãos tudo preta, os pés tudo preto, irmãos, sabe, eu estava já com 3, 4 dias sem tomar banho, era assim, a vida do mendigo, a vida do escravo, é dessa forma, sabe, Deus falou naquele lugar comigo, irmãos, Deus falou naquele vale comigo e mandou eu olhar para dentro de mim, filho, olha para dentro de ti, sabe, quando eu me olhei, amados, quanto eu era sujo, né? Quanto eu era rebelde, veio um filme na minha cabeça, sabe, eu não tinha blusa, um rapaz me deu uma blusa, toda suja, o colchão todo sujo, irmãos, hoje quando eu vejo aquelas pessoas daquele jeito, irmãos, eu não consigo resistir e ficar olhando, eu abraço, eu beijo aquelas pessoas, as pessoas acham que às vezes pensam que eu estou doido, mas eu não estou doido não,
Eu estou doida por Jesus, irmãos. Sabe, nós temos que ter compaixão desse povo. Esses escravos, eles não acreditam mais em nada, irmãos. Eu acredito nisso, eles não acreditam mais em nada. E Deus me levantou daquele lugar, irmãos. Deus me levantou e me levou para um lugar. Lá eu fui tratado, lá eu fui agredido, lá eu fui desafiado, irmãos. E Deus sempre comigo naquele lugar, ó. Eu passei 6 meses num lugar, no centro de recuperação. Eu nunca quis aquilo. Aquilo ali, meu Deus, era mesmo que ir para a bocada, eu acho. Olha, irmãos, nunca quis aquilo ali. Eu digo, eu não vou para aquele lugar nunca. E Deus desceu, acredito, e me levou para aquele lugar. Eu perdi tudo que vocês imaginam de material, né? Mas eu tinha ainda a minha vida, não é? Entende? A minha vida ainda estava intacta para servir a Ele, para louvar a Ele, para falar para vocês que existe Deus sim, o Deus do milagre, irmãos. Ele faz milagre no homem. Ele tira o homem de uma lata de lixo. Era assim que eu era. Eu só andava, eu acho que era só um pedaço de carne. Fiz muitas pessoas sofrerem, os meus filhos, a minha esposa, adoeceram, irmãos. Mas hoje eu estou aqui para servir a Deus, sabe? Para falar desse amor, para falar dessa misericórdia. E como é bom estar nesse lugar. Quando eu venho no lugar dessa forma, sabe? Tantas pessoas bonitas, tantos jovens, né? Tantos jovens, irmãos. Quando eu vejo os jovens, eu penso na minha vida, olha, eu louvo a Deus porque estão nesse lugar. Eu louvo a Deus porque estão perseverando nesse lugar, irmãos. Não se iluda com o mundo, jovem. Não se iluda. Não se iluda com as coisas dessa terra, não. As coisas dessa terra vão te frustrar. As coisas dessa terra, aleluia, vão te frustrar, irmãos. Mas Deus não frustra o homem, não. Deus te dá o melhor. Deus quer te dar o melhor. Talvez pessoas aqui vieram, sabe, com um tanque vazio. Eu vou dizer dessa forma, com um tanque vazio. Deus quer encher seu tanque, irmãos. Talvez Deus quer completar tanques aqui, né? Talvez Deus quer completar com o combustível do Espírito Santo de Deus, irmãos. Você talvez chegou aqui na reserva, vamos dizer assim, piscando aquela luzinha igual no painel, não é, pastor? Dizendo, Espírito Santo, né? Espírito Santo, é Ele que pode te encher, irmãos. É Ele que pode te encher. Você pode sair daqui cheio se você quiser, irmãos. Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Deus te dá, não. Nós temos o poder da decisão. Nós podemos decidir se nós vamos sair daqui, irmãos, desse lugar hoje, do mesmo jeito que entramos. Mas nós podemos decidir que eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei. Eu quero esse Deus, eu quero esse combustível que é Jesus, o combustível que encheu o tanque do Gessé, o combustível que está fazendo o Gessé ficar em pé. As pessoas, sabe, dizem que tu não tem medo não, eu não, eu tenho hoje, sabe, eu tenho temor a Deus, eu busco, sabe, a ser prudente, irmãos. Não queira ser corajoso demais, não. Davi recuava às vezes. Muitas vezes temos que recuar, amados. Muitas das vezes temos que recuar. Talvez você chegou assim dessa forma, cansado, debilitado, né? Ou não. Mas não queira sair desse lugar hoje, irmãos, da mesma forma que você entrou.
pois eu creio no poder de Deus, você não sairá daqui da forma que você entrou. Deus falou com você, eu sei. Deus me trouxe aqui para falar para vocês, irmãos, para falar primeiro para mim. Jersey, continua marchando. Não olha para as dificuldades, não olha para as pedradas, não. Eu não olho para isso, irmãos. Eu não olho para essas coisas, eu olho para a cruz. Eu tenho que olhar para a cruz. Então, amados, eu glorifico a Deus, sabe, por todas essas coisas que passei, porque era projeto de Deus. Eu tinha que passar por essas coisas, para que eu tivesse aqui e falasse para você, porque quando a gente olha as pessoas na rua, a primeira impressão, né, vamos dizer que é a que fica, nós não acreditamos mais em vida naquele lugar, ó. Aquele não tem vida. Tu imagina um homem passar 15 anos enfiado naquilo ali, ó, em dia sim, 2 não, e hoje já fez, pastor, vai fazer 9 meses que eu não boto um cachimbo na minha boca, eu não boto crack na minha boca. Deus, sabe, fez uma transfusão de sangue em mim. Eu não tomo remédio para nada, irmãos. Eu tomava remédio para dormir, para ansiedade. Deus tirou tudo. Deus me deu vida. Deus me deu vigor. E assim Ele quer dar para vocês. Ele quer dar esperança para vocês. Esse é o Deus que temos que servir, irmãos. Esse é o Deus que nós vamos servir. Esse é o Deus que nós vamos continuar marchando, esperando nele. Não espere no presidente, não. Não espere no governador, não. Ele não tem nada para te dar, não. Quem tem é Deus. O autor e consumador da fé é Deus. E eu glorifico a Deus, sabe? Eu glorifico a Deus pela oportunidade que tive nesse lugar, pastor. Eu agradeço o Senhor por ter me dado essa oportunidade de falar da misericórdia do Senhor, falar que há vida sim em Cristo, há vida, irmãos, podemos sobreviver sim às tempestades, podemos, sabe, sobreviver em muitas coisas dessa terra, irmãos. Nós estamos vendo, sabe, que as coisas estão cada vez pior. Se você disser para mim que está cada vez melhor, você tem que receber Jesus como seu Salvador, irmãos, porque todo dia está pior. Um dia o homem disse que esse mundo, ele cheira mal, olha, e é verdade, irmãos. As pessoas estão procurando saciar suas sedes, né, nas coisas dessa terra. E eu quero dizer para a igreja que Deus tem pressa. Deus tem pressa na sua vida. Deus tem pressa na vida de vocês, irmãos. O Pai, irmãos, o Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Mesmo que você esteja aqui dentro, Ele está te esperando, irmãos. Ele quer encher teu tanque. Ele quer completar teu tanque, irmãos. Creia nisso, amados. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo esse momento aqui para mim muito importante na minha vida. É muito importante, sabe? Eu vim falar do amor de Cristo para vocês, amados. E eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá? Aplauda Jesus. Aplauda Ele. Aleluias. Vamos colocar em pés, queridos. Glória a Deus pelo que Deus fez na vida do Jersey. O mundo lá fora está cada vez pior e vai piorar cada vez mais. Mas o mundo com Jesus vai melhorar cada vez mais. Amém?